Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéas, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixaria infértil. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado infértil. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Então Elcana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote Eli sentado em uma cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim, eu não esquecerei da tua serva. E não te esquecerei da tua serva, mas lhe dere um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Quando ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhes disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Assim Ana engravidou no devido tempo, deu à luz a um filho a quem deu o nome Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Faça o que for bom aos seus olhos, disse Elcana, o marido. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho e 3 anos de idade,
um efa, um saco de farinha e um odre cheio de vinho. Eles sacrificaram um novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse: tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que estava aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a minha vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor. Deus poderoso, Pai, a tua palavra tem poder, Pai. Eu poderia simplesmente lê-la, Senhor Deus, e ir embora nesse momento. Mas eu sei que o Senhor, nessa noite, Pai, vai trazer algo aos nossos corações aqui presente. E que a tua palavra entre no coração da gente, no lugar mais profundo, aonde ainda o Senhor não alcançou, Pai. Para que haja salvação, para que haja transformação, para que haja libertação no meio do teu povo. Eu te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história é muito interessante porque fala de criança. Hoje é dia das crianças. Mas fala da história de uma mulher que sofria muito. Nessa cultura, assim como na cultura senegalesa, é muito importante que as mulheres tenham filho para que haja continuidade. Então é uma cultura de ancestralidade. Você precisa ter filhos e você precisa ter história. Você vai ver que o próprio Samuel narra a sua história. Possivelmente ouviu da sua mãe ou do seu pai, e ele começa escrevendo a sua genealogia. Ele morava na cidade de Efraim, nos montes de Efraim, mas ele não era da tribo de Efraim, ele era da tribo de Levi, ele era um coatita. Ou seja, para ele fazia parte de uma tribo, ou seja, ele fazia parte de um plano que Deus tinha para os homens daquela tribo. Ana chorava, Ana queria ter um filho, o seu marido tratava muito bem, mas ela orava ao Senhor por um filho. Eu não sei quanto de vocês têm orado ao Senhor para que algo na sua vida se realize. Eu não sei quantos sonhos você tem, ou quantos sonhos você tem colocado no altar do Senhor, mas uma coisa muito interessante é que essa mulher, ela ora ao Senhor e ela pede que o seu sonho seja realizado, e o seu sonho é realizado. Existe um problema aí, porque toda vez que a gente tenta, através das nossas mãos, realizar o nosso sonho, é o nosso plano, é o nosso projeto, é o nosso sonho. Mas tudo aquilo que a gente faz, vindo aqui nesse altar consagrado ao Senhor todos os domingos, pedindo ao Senhor, não pertence a você. Pode estar na sua mão, pode estar na sua casa, pode estar na sua conta, pode estar na sua garagem, pode estar com você, mas não é seu. Essa mulher, ela pede um filho e Deus dá um filho para ela. O seu sonho está realizado. E agora, culturalmente falando, chegou a hora do sacrifício. Todo ano, diz aqui no versículo 21, quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor para cumprir o seu voto. Ou seja, culturalmente a gente faz alguns sacrifícios. Culturalmente a gente dizima, a gente oferta, a gente entrega o nosso tempo aqui na igreja, a gente louva, a gente canta, a gente limpa, a gente dança, a gente viaja, a gente faz tantas atividades na igreja. Mas existe um sacrifício que a gente precisa fazer. E eu me lembro como se fosse hoje, no ano de 2009, quando Deus me chama para o campo missionário. Débora estava em ascensão da sua carreira no Banco do Brasil. Ela era escriturária, ela era auxiliar de não sei o quê, eu esqueci o nome. Mas chega um momento que ela vira gerente. Eu tinha uma empresa que começou na minha casa. Hoje a minha ex-empresa está internacionalizada, faturando multimilhões. E eu tinha uma empresa em ascensão também, crescendo. E eu lembro como se fosse na época, eu fazendo as minhas reflexões e o Senhor dizendo, eu tenho algo para você, eu tenho algo para você, eu tenho algo muito maior para você. E Deus me disse assim, você precisa dar a sua empresa para alguém.
E Deus olhou para Débora e disse: você precisa pedir demissão do Banco do Brasil. Não é guardar a sua vaga para que, caso Deus não funcione, você volte. Demissão. Um concurso de 13 anos, um cargo que para ela custou muito caro para chegar. E quem é mulher sabe o quanto custa chegar em algum lugar nesse país. Mas Débora chegou e eu cheguei também. Criança pobre, filha de empregada doméstica, consegui montar uma empresa. Mas eu aprendi uma coisa com a minha mãe. E talvez ela esteja me assistindo, eu mandei o link para ela enquanto estava ali sentado. Manda quem pode. Hoje é dia das crianças. Quais são as frases das mães? Manda quem pode. Pois é, me restava um pouco de juízo. Foi exatamente o que eu fiz. Entreguei, dei a minha empresa e Débora pediu demissão do banco. A primeira coisa que os crentes fizeram ao meu redor: você é doido? Como é que você larga tudo? Como é que você deixa tudo? E eu estava um pouco confuso, porque o Evangelho, ele me desafia a comprar o terreno quando se encontra o tesouro escondido. O Evangelho me desafia a fazer com que os planos de Deus sejam muito maior do que qualquer coisa física que eu tenho em minhas mãos. Mas ao mesmo tempo, os seguidores de Jesus, os amigos do Evangelho, diziam para mim: como é que você larga tudo? Chegou a hora de entregar a oferta de Ana, pastor George. Eu era um dizimista, eu era um ofertante, eu tocava saxofone desde os 12 anos de idade. Acabei de me entregar. A gente fazia a igreja do Senhor funcionar. George me conhece há pelo menos 30 anos, ele sabe disso. Mas chegou a hora de entregar tudo. E me parece que a nossa igreja no Brasil, ela não cresce, ela não evolui, porque a gente não colocou tudo à disposição de Deus e no altar de Deus. E se você é dizimista nessa igreja, se alegre, porque eu sinto saudade desse tempo em que eu era apenas um dizimista. Deus, ele me pede tudo. Eu me senti muito, naquele momento, pressionado pelas pessoas, dizendo isso e aquilo, e eu me deparei agora com os meus filhos, e disse: Deus, e os meus filhos? E se faltar comida? E se faltar isso? E se faltar remédio? E meus filhos eram meus agoniados, um era muito fechado, o outro era muito agoniado, quebrava tudo, subia, apertava tudo que era botão. Hoje tem nome, é autismo, porque a gente conseguiu o diagnóstico. E eu dizia: meu Deus, eles são muito sensíveis, ele vai morar num lugar que não conhece, uma língua que não fala. E eu lembro como se fosse hoje que Deus me deu um sonho. Eu atravessando uma ponte, um mar revolto, e eu corria com o meu filho mais novo, corria. E chegava no momento, eu estava com um bolso meu folgado, e tinha uma carteira muito grande assim no meu bolso, a carteira caía, e eu soltava o menino e pegava a carteira, e quando eu voltava, o meu filho estava boiando no rio morto. O Senhor começou a falar comigo através de sonhos, dizendo: meu filho, eu sou mais importante do que qualquer coisa. Enquanto os seus filhos forem mais importantes do que eu na sua vida, você é um perdido. Enquanto a sua empresa for mais importante do que eu na sua vida, você é um pobre coitado. Enquanto tudo que você tem na sua vida, a sua própria vida foi mais importante do que eu, você é tão perdido quanto alguém que está lá fora. E aí, mais uma vez, a frase da minha mãe vem na minha cabeça: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tomei a decisão pelo Senhor. Normalmente, quando a gente faz uma escolha no reino de Deus, é como uma novela que se inicia e a gente não sabe o final. Eu disse sim para Jesus. Jesus estava pensando em Jalibatu, que nem havia nascido ainda. Eu entreguei a minha empresa, o Senhor estava vendo Mohamed. Assim como o Senhor se desagradou de Saul e elegeu um rei
Davi, mesmo sem ter tido nascido. Deus está pensando em crianças e igrejas e pessoas que podem ser alcançadas nessa noite, através da decisão que você vai tomar essa noite. Ana pediu um filho, e agora ela tem um bebê. E o seu marido diz, olha, eu vou levar a minha oferta. Ela diz, não, eu vou desmamá-lo primeiro, porque a minha oferta vai ser ele. Como alguém que pede tanto para Deus algo, e perde para Deus algo que tanto pediu. Quando você entrega para Deus aquilo que você pediu tanto a Deus, e em nome de Deus, você represa, você amaldiçoa vidas. Mas quando você, em nome de Deus, pede uma coisa para Deus e devolve para Deus, você entrega para o mundo um juiz, um rei, um governador, um profeta. Aqui estava uma criança nos braços da mãe, e o mundo estava atento, esperando um profeta que iria eleger reis em Israel. Você já olhou para as crianças que vieram aqui na frente essa noite e já pensou que essas crianças podem ser o futuro governador desse estado? Você já olhou no olho de uma criança como essa e já profetizou a elas, pensando, meu Deus, essa criança um dia pode ser o pastor dessa igreja, o meu pastor. O Senhor fez nascer Samuel, o mundo ganhou um rei, um juiz, um governador, um profeta, alguém que estava representando Deus para o povo. O seu sacrifício talvez seja o seu tempo. O seu sacrifício talvez seja qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa que você ama mais do que é o Senhor. Enquanto você não estiver disposto a perder tudo, você que perdeu tudo. Você vai viver nessa casa de domingo a domingo, cansando, perdendo o seu tempo. Eu até te aconselho, arrume o que fazer nos domingos, porque o domingo é muito bom. Porque não adianta chegar diante de Jesus com a cara lavada dizendo, ah, Jesus, eu fiz tudo que foi dito na igreja pelo pastor. E o Jesus vai dizer para você, aparta de mim, porque eu não te conheço. Tive fome e não me desse de beber. Estive preso e não me visitaste. Eu estava na rua e você não me cobriu. Como é que você tem vivido a sua vida cristã, meu irmão e minha irmã? Eu não sei por que motivo você veio aqui essa noite. Talvez você estivesse esperando que eu massageasse o seu ego, mas eu sou um pregador. E o pregador prega o que Deus manda pregar. Essa cidade não aguenta mais de tanta prostituição nas ruas. Eu estava andando ontem à noite com o pastor Ednei, e você conhece bem o pastor de vocês, gosta de Goiânia, como se tivesse nascido aqui, e ele arrudeia dizendo, está vendo, é o prédio mais alto. Eu não estava vendo o prédio, lógico, à noite, um escuro arretado. Aqui tem isso, e eu estava vendo, meu Deus, quantos jovens na rua, quantas pessoas fumando crack nas ruas, quantas garotas nas filas cruzavam as esquinas, com saias minúsculas, mostrando o corpo. Quantos jovens se drogando, bebendo. Enquanto isso, nós estamos aqui, de bocas fechadas, vivendo a nossa vida. O Senhor chama você essa noite. O Senhor convoca você, porque você faz parte de um exército, onde o general é Cristo. Você foi chamado e você foi chamada para ser um missionário, uma missionária. Como diria o reverendo Spurgeon, se você não é um missionário, você é um impostor. Eu quero dizer para você nessa noite, Ana entregou o seu sonho, o seu pedido. O mundo ganhou um profeta, um governador, um juiz. Talvez a próxima igreja que será aberta no sertão esteja nas suas mãos. Talvez o próximo pastor dessa igreja esteja nas suas mãos, sendo discipulado como uma dessas crianças.
Talvez seja um jovem, um adolescente que, como Davi aos 17 anos, massacrou Golias. Talvez seja você. Mas depende de nós, igrejas, homens e mulheres adultos, crentes, que lê essa mensagem, como diz o Salmo 1, de dia e de noite, mas guarda essa mensagem nas suas gavetas e não pratica. O Senhor chama você essa noite. E eu sei que é uma palavra dura. Mas eu sei que o Senhor, nesse momento, está incomodado. Porque muitas das vezes você está aqui e não lá fora. E talvez você já seja um crente velho. Talvez você seja aquele tipo de metodista que diz: eu sou um metodista de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então não vou dizer sexta, porque já não alcança mais John Wesley. Mas Deus não está chamando você para ser um metodista, orgulhoso de ser metodista. Deus está te chamando você para ser a mão dele na cidade de Goiânia. Fecha os teus olhos nessa noite e começa a pensar daquilo que o Senhor já te pediu. Começa a pensar naquilo que o Senhor já disse. E talvez esteja lá atrás. E talvez você, por muitas das vezes, levar uma vida pecaminosa, constante, você não permite que Deus faça de você um grande ativo dele nessa cidade. Eu quero dizer para você, você pode até não conseguir fazer com que o pássaro não passe sobre sua cabeça, mas você pode não permitir que ele faça um ninho na sua cabeça. E você está olhando para a sua vida, você está olhando para os seus filhos, e você pode acreditar que você vai olhar para os filhos dos teus filhos, e talvez você não veja nada diferente, mas Deus te dá a chance hoje de vir aqui nesse altar e eu orar por você, para que você um dia morra olhando para o que você deixou aqui na terra e semeou aqui na terra. Deus te chama essa noite, diante de uma palavra como essa, que confronta, que convoca, que chama a sua igreja. Talvez você queira estender as suas mãos até o Senegal com R$45 por mês. Talvez você chegue no final do culto e diga: hoje eu tenho 10 geladeiras para te dar. Mas eu quero dizer para essa noite, eu vi muitos jovens nessa rua. Eu me alegro muito em estar com vocês aqui essa noite, mas eu me entristeci em ver jovens na rua, precisando de Jesus. Tem muita prostituição nessa cidade. Tem muita gente pobre precisando de comida e muita gente rica querendo morrer, por não ver sentido na sua vida. Deus te chama essa noite. Enquanto a gente louva, enquanto a gente adora, se você quer ser um ativo de Deus nessa cidade, na sua cidade, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, vem até o altar, eu quero orar por você. Se você está nos visitando e você não entregou a sua vida a Jesus e nessa noite você quer decidir por Jesus, hoje é o seu dia. Sai do seu lugar, porque eu mesmo vou dar um abraço em você. E de repente, você que veio aqui nos visitar, volta para Jesus hoje, ou entrega a sua vida a Jesus. Você vai ser uma pessoa usada, como uma flecha na mão do arqueiro, sendo lançado nessa cidade. Se você nessa noite está vindo aqui decidir a sua vida por Jesus, você vem aqui, você olha para mim e diz: eu quero te dar um abraço. Mas Deus quer levantar essa igreja para um novo momento. Deus quer levantar essa igreja para um novo tempo. Eu vou ver ex-prostitutas sentadas no banco dessa igreja. Eu vou ver ex-transexuais sentados no banco dessa igreja. E você vai ter que aprender a conviver com essa gente.
Ah, vai ter que aprender a conviver. Vai ter muito jovem entrando por essa porta. Porque Deus vai colocar jovens pregadores.